Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao tema Idade Média. Até aqui, nós vimos como aconteceu a formação desse período, Estamos vendo aí as características da formação desse período chamado Idade Média. Falamos então da ruralização da sociedade, falamos sobre a desintegração do Império Romano do Ocidente, falamos também sobre as invasões bárbaras e falamos sobre o crescimento do cristianismo, a força da igreja neste período chamado Idade Média, tá? Tanto é que na nossa última aula, vocês lerão um texto referente a essa força da igreja neste período. Na aula de hoje, então, nós vamos continuar falando desse período chamado Idade Média, lembrando que a gente divide esse momento, esse grande período medieval em duas partes, na Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, tá? Antes da gente ir para a nossa apresentação, quero lembrar vocês que vocês precisam estar fazendo o relatório de vocês nesse momento, tá? Se no momento em que essa aula for ao ar, que vocês tiverem acesso a essa aula, já estivermos com a plataforma organizada, eu irei inserir lá uma atividade, esta aula, para que vocês possam enviar o relatório de vocês, para que assim eu possa avaliar o relatório, que eu possa ter o acompanhamento daquilo que vocês estão fazendo em casa, ok? Então não se esqueçam, lembrando que esse relatório pode ser feito tanto em formato de tópicos quanto em formato de texto corrido, mas ele precisa ser feito, tá? E não façam a lápis para não ter o problema aí de eu não conseguir enxergar, porque lápis é muito ruim nas fotos que vocês vão precisar anexar na plataforma, ok? Então vamos aqui para a nossa apresentação dando continuidade. Este foi o último slide que nós falando, que reforçando essa questão da evangelização da Europa, a conversão de alguns reis, principalmente aí dos reinos bárbaros, principalmente na figura do rei Clovis, que vai ser uma figura extremamente importante ali para a formação da Europa. Por isso que nós, inclusive, vamos falar agora desse reino dos francos. Mas antes de chegar lá, eu quero que vocês observem este mapa aqui dos reinos bárbaros já ali no século VI. É importante entender que após essas invasões, com as invasões bárbaras e a desintegração do Império Romano do Ocidente, esses povos bárbaros, chamados de bárbaros, vão se estabelecendo aqui nessas regiões aqui da Europa Ocidental. Cada um com sua cultura, cada um com seu tipo de sociedade diferente uma da outra, tá? Lembrando também daquela mescla que a gente já falou, que nesse momento aqui de formação dessa Idade Média, vai haver uma formação da cultura romana, com resquícios dessa tradição, dessa sociedade germânica, desses povos bárbaros. Então, por exemplo, aqui essas sociedades já vão ter essa mescla de culturas, essa mescla de tradições. Lembrando que, por exemplo, algumas características vão ficar, do Império Romano e outras vão entrando, vão sendo acrescentadas por meio aí dessas tradições desses povos bárbaros, como, por exemplo, o estabelecimento de uma sociedade com base na fidelidade, da honra, e uma tradição da oralidade, mais do que de leis escritas, como acontecia ali no Império Romano. No Império Romano existiam as leis escritas, existia uma organização voltadas para essa política, o Senado, várias outras instituições, magistraturas. Se vocês puxarem pela memória de vocês que nós falamos no ano passado e comentamos na última aula. Agora, com essa mescla dessa sociedade, essa questão dessas leis escritas e essa organização tal qual existia no Império Romano, ela vai sendo substituída por algumas outras tradições desses bárbaros, principalmente advinda dos germânicos.
tá? Como, por exemplo, essa tradição da oralidade. A justiça vai haver uma mudança, né? Uma modificação, porque antes ia-se a julgamento, existia esse tribunal, e agora, principalmente a tradição desses povos bárbaros era de resolver essa questão da justiça por meio de lutas, né? De lutas corporais. Então, olha aqui esse mapa, para a gente entender aqui alguns desses povos bárbaros que foram se estabelecendo aqui e criaram, né, os seus reinos após esse período de desintegração do Império Romano. Então, nós temos aqui os suevos ali naquele território onde mais para frente vai ser Portugal. Temos os visigodos aqui no território onde mais para frente vai ser a Espanha. Os francos na região onde vai se tornar a França, né, onde vai se formar a França. Os anglo-saxões aqui na região onde vai se tornar a Inglaterra. Os burgúndios, os ostrogodos, né? E aqui nós não podemos esquecer que aqui nós temos o Império Romano do Oriente, né? Porque com a queda, nós estamos falando da formação da Idade Média a partir da desintegração do Império Romano do Ocidente, tá? É sempre importante dizer isso. No Império Romano do Oriente, isso vai permanecer ali com outra formação, a formação do Império Bizantino. Tá? Então, nós estamos falando de Império Romano, desintegração do Império Romano do Ocidente. Então, esses eram os povos que ali estabeleceram com essa desintegração do Império Romano do Ocidente, tá? Dentre esses povos, nós vamos focar aqui, nós vamos falar sobre os francos, aqueles que estavam estabelecidos ali na região onde futuramente vai ser a França. Por que nós vamos focar nesses povos, nos francos? Porque vai ser a partir dele, da organização desses povos francos e do desenrolar por séculos dessa história desses francos, que vai gerar a origem, por exemplo, do que nós conhecemos da Europa hoje, tá? De países, de organização territorial. Então, por isso, nós vamos focar aqui nos povos francos desses reinos bárbaros. Nesta lógica, o reino dos francos se divide em basicamente duas dinastias, né? Ele se forma aí em basicamente duas dinastias, a dinastia Merovingia e a dinastia Carolíngia. A dinastia Merovingia, que existiu entre os séculos 5 e 8, e a Carolíngia entre os séculos 7 e 9. Primeiro a gente precisa entender o que é dinastia, né? Muitos alunos têm dificuldade de entender isso. Dinastia é uma sucessão de reinos, né, de reis na mesma família. Tá? Então, isso se forma, o conjunto desses, ao longo do tempo desses reis, forma-se uma dinastia. Bom, então essa é a lógica aqui desse reino dos francos. Existiram, né, em sua história, duas dinastias, uma Merovingia, que foi a que deu origem a partir de Meroveu, que é importante aqui destacar que ele é mais uma figura mítica do que, de fato, uma pessoa que tenha existido, né? Então, o nome dessa dinastia se dá a partir de uma figura mitológica chamada Meroveu. E a dinastia Carolíngia, que aí nós vamos ver aqui qual a origem dessa dinastia. É importante, meninos, a gente dizer que o principal rei desses francos foi Clovis, aquele lá que nós comentamos na última aula, que converteu, que foi o primeiro a se converter ao cristianismo. Naquele período, não existia ainda a lei da primogenitura, ou seja, quando o rei morre, quem herda o rei, né, quem herda o reino, quem herda o trono, quem herda a posse de terras, atualmente, né, e na modernidade a gente sabe que existe essa lei da primogenitura, que seria o mais velho que herda essas terras. Mas aqui nesse momento não existia essa lei da primogenitura. Então, quando o rei morria, a terra, as possessões de terras eram divididas entre os seus filhos. Então, se ele tivesse 10 filhos, ia ser dividido entre os seus 10 filhos. E isso traz um problema muito grande, porque gera uma fragmentação desses reis, né, desses reinos. Porque ao invés de ter um território único, passa a ter vários territórios e vários reis.
Com o passar dos séculos, né, e isso é importante a gente lembrar que é um processo longo, né, e aqui nós estamos tentando resumir ao máximo para a gente conseguir entender minimamente esse período da Idade Média, né, lembrando que seria necessário aqui um curso básico quase que anual para a gente entender todo esse processo e todo esse longo período chamado Idade Média. Tá? Então, com o passar dos séculos, esses reis eles vão acabar perdendo cada vez mais força, porque vai acontecendo essa fragmentação, essa divisão desse poder, essa divisão desse território. Então, um rei, ele morre e tem, por exemplo, 5 filhos, então aquele território dele vai ser dividido em 5. E aí, um desses 5 morre, ele tem 10 filhos, aquele reino vai ser dividido em mais 10. Então, isso vai gerando essa fragmentação desse poder. Aos poucos, esses reis vão acabar perdendo esse poder e dando aí, gerando, né, um poder para uma outra pessoa que vão ser os chamados prefeitos de palácio ou mordomos. É uma espécie de primeiro-ministro. Né? Então, ao invés do rei governar, agora quem vai governar são esses prefeitos de palácio, são esses mordomos. Tá? Então, só lembrando aqui para vocês entenderem, recapitulando, tá? Esses reis, aos poucos, vão perdendo esse poder por conta dessa fragmentação e por conta dessa perda de poder deles, surge uma outra figura, que são esses prefeitos de palácios ou mordomos, que acabam ganhando mais poder do que o próprio rei, porque vão ser eles que vão resolver os problemas, são eles que atendem a população para escutar os problemas e tentar resolver esses problemas, ou seja, são eles que vão administrar o território, o reino. Por isso eles acabam ganhando mais poder, né, e automaticamente acabam tornando mais conhecidos, inclusive, do que o próprio rei. Tá bom? Olha aqui na nossa apresentação para a gente entender aqui como que esses prefeitos de palácio, como esses mordomos foram ganhando poder ao longo desses séculos. Né? O primeiro, né, prefeito de palácio que vai ganhar essa importância maior é um carinha chamado Pepino de Herstal. Ele vai, de certa forma, unificar a administração de todos os outros prefeitos de palácio na sua figura, né? Então, vamos entender aqui. Eu tenho vários reis, né? Eu tenho vários reinos, em que esses reis deixam gradativamente de ter todo esse poder que eles tinham em termos administrativos. Quem passa a administrar, comandar, gerir em termos políticos é essa figura do prefeito de palácio. O Pepino de Herstal vai centralizar na figura dele, no Pepino de Herstal, a administração desses prefeitos de palácio. Isso tudo é um processo longo, contínuo, né, que vai durar séculos. Lembrando que nós estamos resumindo, importante ressaltar aqui sempre, tá? Então, o Pepino de Herstal, ele acaba vencendo os demais prefeitos em 687, tornando-se praticamente o governante de todos os reinos francos. Por fim, Pepino conseguiu ainda que a transmissão do cargo se tornasse hereditário. Então, olha só o que o Pepino de Herstal faz. Além de centralizar nele a administração de todos os prefeitos de palácio, ou seja, ele acaba comandando todos os outros reis, né, todos os outros reinos, todos os outros prefeitos de palácio, ele vai fazer com que esse cargo se torne hereditário. Então, a partir daquele momento, ele, comandante de todos os prefeitos de palácio, quando ele morresse, o filho dele herdaria, né, o filho mais velho, herdaria a administração de todos os reinos. Isso daqui é um processo, né, que vai levar séculos. Seguindo aqui, nós temos o filho do Pepino de Herstal, chamado Carlos Martel. Ele acaba ganhando o prestígio de rei, embora ele nunca tenha sido coroado, após uma série de vitórias, especialmente contra os mouros, né, contra os muçulmanos, em Poitiers, em 732.
em 732. Vamos entender aqui esse processo. O filho do Pepino de Herstal, então chamado Carlos Martel, vai assumir essa administração desses prefeitos de palácio, portanto ele passa a ter ali o poder de administração de todos aqueles reinos, tá? Dos francos que nós estamos falando, importante vocês se lembrarem disso, tá? O Carlos Martel vai ter um papel fundamental aqui na contenção da invasão desses muçulmanos, né? Da invasão aqui do islamismo que estava crescendo e tomando, invadindo aqui, expandindo para a Europa Ocidental. Então, já é uma figura fundamental para essa contenção dessa expansão muçulmana. Tá? A dinastia merovingia, meninos, ela se encerra ali com o Pepino de Herstal. Então, todos os reis que vieram antes de Pepino de Herstal entram nessa dinastia merovingia. A partir de Pepino de Herstal, dá início a uma nova dinastia, que é essa dinastia que nós chamamos de Carolíngia, tá bom? O filho de Carlos Martel vai se chamar Pepino e vai ser apelidado como Pepino o Breve. É interessante isso, os reis, né? Eles acabam, os reis, os prefeitos de palácio, que aqui no caso nós estamos falando, até porque até agora nenhum deles foi de fato, né, coroado rei, mas eles acabavam ganhando aí apelidos de alguma característica importante. Então, nós vamos ver aqui o Pepino o Breve, ou Carlos Magno o Grande, né, que daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, enfim. Lembrando também que essa dinastia carolíngia, ela já dá início, ela tem início numa crise dessa dinastia merovingia, né? Então, aqui com o surgimento dessa dinastia carolíngia, ela se dá a partir da crise da dinastia merovingia. O próximo, então, nós já vimos o Pepino de Herstal, vimos o Carlos Martel, agora o filho dele chamado Pepino Breve, que vai ter uma participação muito importante também, olha só. Ele era filho de Carlos Martel e é ele que acaba expulsando os muçulmanos de toda a Gália. Então ele acaba ganhando muito prestígio por fazer feito essa grande ação, né, de expulsar esses muçulmanos aí de outro grande território que era a Gália. Ele destrona o último rei merovingio, que é o Childerico III, em 751, e a partir desse momento ele passa a ser coroado e sagrado imperador pelo Papa Zacarias. Então, olha só, qual que é a ideia aqui? Vamos entender o processo, né? Existiam esses reinos bárbaros, cada um, né, existia e tinha o seu rei. Dentro desses reinos bárbaros, nós estamos falando dos reinos do reino franco, né? Dentro desse reino franco existiram duas dinastias, a dinastia merovingia e a dinastia carolíngia. Na dinastia merovingia, a gente precisa compreender que não existia a lei da primogenitura. Então, quando o rei morria, ele dividia as suas terras para todos os seus filhos. Isso gerava uma fragmentação do poder. A partir dessa fragmentação do poder, surge uma figura muito importante na administração de cada um desses pequenos reinos, que é o prefeito de palácio ou mordomo. Dentro desse conjunto de prefeitos de palácio, de mordomos, um vai se destacar, que é o Pepino de Herstal. Pepino de Herstal, então, ele vai vai centralizar o poder em suas mãos e vai tornar esse poder hereditário. É a partir da figura de Herstal e da crise dessa dinastia merovingia, né, dessa grande fragmentação de poderes, de territórios, que vai gerar esse início dessa dinastia, da dinastia carolíngia, tá? O próximo aqui, a pessoa que vai ser coroada rei, né, vai ser aqui o Pepino o Breve. Ele vai ser coroado rei por um papa chamado Papa Zacarias. Então, ele agora teria destronado, então, todos os outros reis que existiam. Ele deixa de ser agora um prefeito de palácio e passa a ser o rei, passa a ser o imperador. E isso é muito importante. Ele dá um golpe, basicamente, ele tira todos esses outros reis, destrona todos os outros reis e passa a ser ele o rei. Então, ele já não é mais apenas, não é só o prefeito de palácio, ele deixa de ser prefeito de palácio e passa a ser o rei, passa a ser o imperador.
tá? E isso legitimado pela figura da Igreja Católica, pelo Papa Zacarias. Isso tem muita importância naquele período, tá? Com a morte do Pepino Breve, em 768, a divisão do império entre seus filhos aconteceu, entre Carlos e Carlomano. Na verdade, o rei, como já existia aqui com ele passa a existir a lei da primogenitura, o Carlomano, que era o mais velho dele, do Pepino Breve, vai herdar o trono. O problema é que ele vai morrer cedo demais, deixando então que a administração fique por conta do filho mais novo, que era, né, do seu segundo filho, que era Carlos Magno, que vai ficar conhecido como Carlos Magno o Grande, tá? Porque ele vai acabar aí herdando, né, os talentos aí, a vitória, né, do seu avô, do Carlos Martel, por ter expulsado os muçulmanos, e acaba herdando aí esse dom político de administração do Pepino o Breve. Tá? Então, Carlos Magno é o próximo dessa dinastia carolíngia, e é com ele que vai que esse império carolíngio, né, que essa dinastia carolíngia vai crescer, vai se expandir por toda a Europa. Por isso mesmo, Carlos Magno é conhecido como Carlos Magno o Grande, porque ele é tido como o primeiro europeu, ou fundador da Europa, porque é com ele que esse Império Franco vai se expandir por todos os cantos ali da Europa, né? Ele vai conseguir dominar vários outros reinos bárbaros que existiam ali. Então, ele domina a região leste, a região oeste, a região norte, a região sul, formando basicamente, dominando um território em que a gente conhece hoje como Europa Ocidental. Ao conquistar, na medida em que ele ia conquistando esses povos, ele ia realizando a cristianização forçada. Então, ele utilizava dessa violência e forçava essas pessoas a se tornarem cristãos. E por isso mesmo, por conta de toda essa sua importância, ele acaba então sendo coroado como imperador do Ocidente pelo Papa Leão no dia de Natal, né, do ano de 800. E por isso mesmo, por conta de toda essa grandiosidade que ele fez, por conquistar toda essa Europa Ocidental, ele passa a ser conhecido como o pai da Europa. Isso é muito importante, meninos, porque é por meio dessas conquistas, desse processo aqui de crescimento desse Império Franco, né, e dessa dinastia carolíngia que chega a se formar então um Império Carolíngio, que a Europa chega à extensão que nós conhecemos hoje, a Europa Ocidental, tá? E é justamente por meio de todo esse processo que vai se dar, que vai influenciar na formação dos países como nós conhecemos hoje, França, Portugal, Espanha. Então, todo esse contexto que nós estamos vendo é esse processo de formação desses países também, tá? O filho do Carlos Magno se chamava Luís o Piedoso. Ele vai ser o único sobrevivente, o único filho sobrevivente do Carlos Magno. E ele governa aí entre 814 a 840. Depois da sua morte, quem deveria assumir o trono é o seu filho mais velho, chamado Lotário. No entanto, seus outros dois irmãos mais novos não vão aceitar essa sucessão, travam uma guerra contra o Lotário, e que acaba então gerando uma divisão do Império Carolíngio em 3 domínios por meio do Tratado de Verdun em 843. E isso aqui dá então essa desintegração desse Império Carolíngio, a partir dessa divisão do reino em 3 partes, tá? E é justamente essa divisão em 3 partes que, como eu disse para vocês, vai influenciar na formação desses novos países, tá? Meninos, aqui quero deixar claro para vocês que não há uma necessidade tão grande, né, de vocês decorarem todos esses acontecimentos, decorarem todos os nomes dessas pessoas, mas é importante vocês conseguirem perceber que é um processo, né, histórico de construção aqui desse poder desses reis. Tá? Então, inicialmente a gente tinha esses reinos bárbaros, que cada um tinha o seu rei, tinha a sua forma de administração, sua cultura, mas todos eles já estavam convertidos ali
ao cristianismo, todos aqueles em colorido lá que eu mostrei no mapinha para vocês, tá? Os outros não, os outros ainda não tinham se convertido, como por exemplo os lombardos, tá? Depois disso, por meio da falta dessa lei da primogenitura, esse reino, o reino dos francos, acaba se dividindo cada vez mais, se fragmentando, fazendo com que os prefeitos de palácio ganhem mais poder. A partir aí desse processo de luta, né, esse processo de administração desses prefeitos de palácio, eles acabam ganhando mais poder do que os reis, e isso faz com que Pepin de Herstal tenha a oportunidade de centralizar em suas mãos todo esse poder. À medida em que ele centraliza esse poder, ele também torna hereditário, e por isso mesmo, com o passar do tempo, esses prefeitos de palácio, esses mordomos, acabam se tornando mais importantes do que os reis e acabam sendo, inclusive, coroados imperadores, coroados reis e formando esse grande império carolíngio. Terminando aí na figura do principal deles, que é o Carlos Magno, aquele que é considerado o pai da Europa, o fundador da Europa, uma vez que foi ele que realizou toda essa expansão territorial da Europa Ocidental e converteu os outros povos ao cristianismo. Okay? Espero que vocês tenham entendido. Se tiver ficado alguma dúvida, mande mensagem lá no WhatsApp. Eu sei que esse é um conteúdo mais complicadinho de se entender, tá? Mas aos poucos vocês vão conseguindo aí compreender toda essa complexidade. Fico esperando vocês lá no WhatsApp, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.